Oi, pessoal. Estamos no penúltimo capítulo do livro O Poder do Silêncio. Esse é o capítulo que fala sobre o relacionamento. Tanto no livro O Poder do Agora quanto nesse, as referências são magníficas. Eu acho muito interessante, é uma área que eu estudo muito, relacionamentos, né? Porque, na verdade, para a gente se relacionar com o outro, a gente precisa se relacionar bem consigo mesmo, porque a gente só oferece do que tem. Então, a relação desse capítulo aqui é bastante significativa, ele é um capítulo longo, mas eu fiz alguns resumos aqui de alguns pontos que são muito interessantes. Então, talvez o vídeo demore um pouquinho mais, mas vale a pena, porque essa questão da relação, né, faz parte da nossa vida. A primeira pessoa com quem a gente se relaciona é conosco mesmo e depois com os outros. E ele diz que naquele movimento do eu autocentrado que a gente viu nos capítulos anteriores, que é a mesma coisa que o ego ou a ausência da consciência, né? Quando a gente está no movimento egocentrado e nós usamos esse eu enquanto personalidade, a gente também olha para o outro da mesma forma. Então a tendência é que nós rotulemos as pessoas, baseando no quê? No comportamento delas, no passado principalmente. Então a gente analisa uma pessoa e simplesmente acredita que ela é aquilo, acaba por rotular alguém. Então o eu autocentrado gosta de avaliar os outros, dar-lhes uma identidade e rotulá-lo. E isso a gente faz ali, às vezes em milésimos de segundo. Nós já temos condição de julgar uma pessoa por essa análise instantânea que a gente faz. E ele diz que quando você julga alguém, confunde os modelos condicionados produzidos pela mente com quem a pessoa é. E isso é muito real. Quando a gente começa a conhecer de fato alguém, a gente começa a perceber que aquela pessoa não é a mesma pessoa do início, né? Então, aquela ideia de que a primeira impressão é a que fica, eu particularmente acredito que na prática não funciona. Quando a gente se permite conhecer a pessoa, nós vamos mudando a perspectiva, ou ela vai se tornando melhor aos nossos olhos, ou de certa forma a gente vai se decepcionando. E por que acontece a decepção? Porque a gente cria uma expectativa, a gente cria uma idealização. Nós não permitimos o conhecer espontâneo, onde a pessoa expressa quem ela é, sem a gente precisar ficar fazendo um pré-julgamento. E é muito interessante porque ninguém consegue, de fato, ainda expressar quem realmente é, porque a gente está condicionado aos ensinamentos, às crenças, né? Nós, em síntese, somos seres individuais, a gente tem a nossa personalidade individual, mas nós somos a somatória de tudo que a gente viveu expressando isso agora, né? Então a gente tem um pouco do pai, um pouco da mãe, um pouco da cultura, um pouco da professorinha lá da escola. A gente expressa isso pelo nosso comportamento e automaticamente a identidade ela vai tomando o lugar da personalidade espiritual que existe dentro de cada um de nós, né? Deixar de julgar não significa deixar de ver o que as pessoas fazem. Significa que você reconhece os seus comportamentos como uma forma de condicionamento, que você vê e aceita tal como é. Então, não é que a gente vai fechar os olhos e ignorar o que os outros fazem. Não é isso que ele está querendo dizer. Mas quando a gente deixa de julgar, a gente deixa de colocar uma ideia pré-estabelecida sobre alguém e permite que a pessoa seja simplesmente quem ela é, sem essa ideia anterior, tá? Ao ficar totalmente presente com qualquer pessoa, você se desapega da identidade que criou para ela. Então, quando a gente busca o viver, o presente, o estar inteiramente com alguém, seja com quem for, ele traz até citações aqui no livro de como você julga ou está presente com a atendente do supermercado, com o gari que está limpando a rua, com a pessoa que faz um serviço para o seu carro. Quanto você entra no processo de sentir e de viver aquele momento com aquela pessoa, ou quanto você usa dela através do eu autocentrado e simplesmente descarta, né? Sem essa consciência. E aí ele fala que quando a gente está totalmente no presente, a gente tira qualquer julgamento de lado e simplesmente vê a pessoa como ela é. O segredo dos relacionamentos é a atenção, que nada mais é do que calma e alerta, você estar totalmente presente. Se o passado de uma pessoa fosse o seu passado, se a dor dessa pessoa fosse a sua dor, se o seu nível de consciência, o nível dela, fosse o seu, você pensaria e agiria exatamente como ela. Ao compreender isso, fica mais fácil perdoar,
desenvolver a compaixão e alcançar a paz. Eu achei isso aqui fantástico, porque a gente tem uma tendência tão natural a julgar o outro sem saber o que existe dentro do mundo dele, né? Natural não, porque natural é bom, seria normal, né? A gente está numa norma de julgamento. Ouvir com verdadeira atenção é outra forma de trazer calma ao relacionamento. O que a gente faz é o contrário, a gente ouve para devolver. A gente ouve para buscar uma forma de estar com a razão, de estar por cima da situação e sempre nessa tentativa de devolutiva. Ouvir com atenção é uma habilidade rara. Em geral, as pessoas concentram a maior parte da sua atenção no que estão pensando. Então, eu ouço o que a pessoa diz, mas eu ouço com a intenção de processar para poder devolver para ela. Então, bem mais importante do que aquilo que você está ouvindo é o ato de ouvir em si, o espaço da presença consciente que surge à medida que você ouve. Então, além de simplesmente entrar pelo ouvido o que a pessoa está dizendo, né? Você enfrenta frequentemente problemas e crises nos seus relacionamentos? É comum pequenas discórdias se transformarem em discussões que geram sofrimento? Se isso acontece, é porque o eu autocentrado está tomando conta da situação. Não existe como a consciência e a presença estar ali presente se existe conflito. Se o conflito está acontecendo, é porque você está deixando que o ego tome conta, que não existe ação consciente dentro desse movimento, tá? E aí, ele encerra aqui o capítulo com uma reflexão linda que eu vou ler na íntegra para vocês. Basta um instante de atenção. Quando você olha ou escuta o que eles dizem, estabelece-se uma calma silenciosa que dura cerca de 2 segundos, talvez um pouco mais. Esse tempo é suficiente para que surja algo mais real do que os papéis que geralmente exercemos e com os quais nos identificamos. Todos os papéis fazem parte da consciência condicionada que é a mente humana. Aquilo que emerge do ato da atenção é o descondicionado. A pessoa que você é em sua essência, além do nome e além do corpo. Você deixa de seguir um roteiro e se torna real. Quando essa dimensão emerge dentro de você, o mesmo ocorre com a pessoa com quem você se encontra. Porque sabemos que não há outra pessoa. Você está sempre encontrando a si mesmo. Muito bem, então da próxima vez que você encontrar a si mesmo, procure colocar em prática os ensinamentos desse capítulo, que são extremamente ricos, e tente pelo menos perceber a outra pessoa que está à sua frente. Talvez você sinta tudo isso de uma forma diferente, uma expressão diferente da vida se colocando ali. Espero que vocês tenham gostado, tanto quanto eu, e no próximo vídeo eu trago para vocês o último capítulo do livro. Até lá, então!